Alteração no Pix. Será que agora será cobrado alguma taxa, algum imposto ou implementado alguma atualização que você poderá utilizar no seu dia a dia? Vamos para a primeira alteração, de acordo com o Banco Central. Perceba na tela, o Banco Central estabeleceu uma nova regra geral para ser aplicada aos dispositivos de acesso, celular ou computador, usados para iniciar as transações Pix. Especificamente, a iniciação de transações Pix por meio de dispositivo de acesso não cadastrado poderá seguir ocorrendo somente para a transação de até R$200, desde que o limite diário não ultrapasse R$1.000. Com isso, essa é a primeira alteração e não se preocupe que no decorrer do vídeo eu vou comentar sobre alguma taxa, algum imposto, se isso será cobrado por agora ou não. Sobre essa primeira alteração, qual é o objetivo do Banco Central em fazer isso? A intenção dele é que você, se cair algum golpe, infelizmente, as pessoas caem em golpe, você tenha um controle maior do quanto você irá perder. Imagine o seguinte, imagine que alguém conseguiu seu login e senha do banco. Então ele colocou esse seu login e senha em outro celular. E fazendo dessa forma, ele teria acesso a todos os seus dados e poderia fazer uma transferência de R$5.000 que você deixou guardado na sua conta para poder juntar para pagar uma moto, quem sabe, no próximo ano. Esses 5.000 ele poderia fazer de vez um Pix. Agora não. Como o seu Pix está cadastrado no seu celular, consequentemente, ele poderá fazer transações de até R$200, não ultrapassando R$1.000 o limite diário. Nesse interim, nesse meio tempo, você já percebeu que está sofrendo um golpe. Você já consegue entrar em contato com o seu banco e comunicar para ele para que não aceite mais solicitações de transferências de outro celular. Bom, é uma forma de diminuir os danos quando você cai nesse tipo de golpe. E nesse instante surge aquela pergunta: Osmar, nesse caso eu vou ter que cadastrar o meu Pix com o meu celular? Mais ou menos. Saiba que essa alteração irá valer a partir do dia 1º de novembro. Qualquer celular, computador que você ter utilizado, que você acabou utilizando na verdade, antes dessa data, o Banco Central irá entender que esse é um dispositivo seu. Ele irá entender que é um dispositivo cadastrado. Ótimo. Então você tem seu celular, você já utiliza ele para poder realizar Pix. O Banco Central entenderá que esse celular de fato é seu. De fato, somente você utiliza. De modo, existe um cadastramento automático. Vamos falar dessa forma. Em contrapartida, a partir do dia 2 de novembro, aí já muda o papo. Vamos dizer que no dia 2 de novembro você comprou, a partir do dia 2 de novembro em diante, você comprou um celular. Bom, você terá que cadastrar esse celular para poder vincular o seu Pix àquele celular, a fim de que você tenha limites maiores para poder realizar transferências acima de R$200. Agora, esse cadastramento, esse processo de cadastro será simples, será complexo? Qual é o passo a passo? Eu te peço para você seguir aqui, curtir o vídeo, ativar o sininho de notificação quando sair esse processo do passo a passo, do cadastro junto ao Banco Central de cada aparelho. Eu vou fazer um vídeo para que você possa entender e implementar no seu dia a dia. Até porque você quer ter um Pix. Sem isso você ficará limitado, não tenha dúvida. Então já se inscreve, já ativa o sininho de notificação, já aperta o like. Vamos agora para a segunda alteração de acordo ao Banco Central. Eu sempre comento de acordo ao Banco Central, porque quem implementou essa tecnologia foi o Banco Central. O Banco Central, em 2020, acabou implementando o Pix. Ninguém imaginou que seria uma revolução o Pix. O Pix já movimentou mais de 2 trilhões, o Pix já movimentou em um dia quase, aproximadamente 200 bilhões. Estamos falando de um dinheiro que, se você somar 10 gerações que você tem em sua família, você não consegue chegar próximo disso. Então é um montante extremamente expressivo. Mais de 150 milhões de brasileiros utilizam o Pix, tem cadastro no Pix considerado ativos, e temos 205 milhões de brasileiros, ou seja, é uma porcentagem extremamente elevada em relação a pessoas que existem no Brasil versus pessoas que têm Pix. Sabendo disso, para poder facilitar ainda mais a dinâmica, o Banco Central ele irá automatizar o Pix. Olha que interessante. Você, com certeza, já acabou esquecendo de pagar um boleto de água, um boleto da conta de luz, e às vezes você opta colocar algumas coisas dentro do débito automático. Não é assim? É exatamente para poder não esquecer de pagar aquelas tarifas, aqueles boletos e pagar imposto, multa, etc. Mas nem tudo você consegue colocar no débito automático. Quando você vai para a sua academia, quando você vai para a sua aula de judô, quando você vai
fazer qualquer coisa dentro do seu bairro e você compra mensalmente lá. Você paga mensalmente a escola do seu filho, você paga mensalmente certas demandas. E muitas das vezes você esquece. Um Pix automático, indifere se você esqueceu ou não, automaticamente será descontado da sua conta e vai pagar a outra parte. Isso não acontece hoje em dia porque para existir um processo de débito automático não é tão simples. Não é qualquer empresa que consegue aceitar débito automático. Tem que existir um convênio entre as partes, entre a instituição financeira e aquela empresa. Portanto, pequenas empresas como a escola do seu filho, com certas demandas que você tem no seu bairro mensalmente, com a mesma frequência, elas não são contempladas nesse débito automático, mas no Pix automático elas serão sim implementadas. Agora, essa alteração está prevista para 2025. Vamos olhar até na tela que o Banco Central também aprovou a nova data de lançamento do Pix automático, que será disponibilizado para a população em 16 de junho de 2025, conforme falei, 2025. O Pix automático facilitará cobranças recorrentes, podendo ser utilizado como forma de recebimento por grande variedade de empresas de diversos tamanhos e setores de atuação. Você acaba democratizando, vamos utilizar esse termo que as pessoas adoram utilizar, democratizando a cobrança automática. Não somente grandes empresas poderão ter esse luxo como opção para os seus clientes. Quem nunca já foi uma vez para a academia, chegou lá e esqueceu de pagar já tem uma semana, e a recepcionista, com aquele ar, virou para você e falou: não, você não vai passar na catraca, infelizmente terá que voltar para poder pagar. Bom, eu já passei por isso, ainda bem que a recepcionista era minha vizinha e eu acabei passando na catraca. E antes que você pergunte, esse processo automático, não, ele não será cobrado, ou seja, você não pagará nenhuma taxa ou imposto por isso, ao menos por enquanto. Olhe para mim, comenta aqui embaixo. O que você achou desse Pix automático? Se você entende que poderá te beneficiar de alguma forma ou outra. Isso, em parte, olhando você como cliente para poder pagar as suas despesas do mês a mês, ou até olhando você como um prestador de serviço. Será que você não pode pegar os seus clientes, você sendo um prestador de serviço, e já deixar de forma automática orientar eles nesse sentido, facilitando que você garanta o seu fluxo de caixa? Pode ser uma excelente ideia. Vamos para a terceira alteração. Outra obrigação adicionada é que os participantes devem verificar pelo menos uma vez a cada 6 meses se seus clientes possuem marcações de fraude na base de dados do Banco Central. Espera-se que os participantes tratem de forma diferenciada esses clientes, seja por meio no encerramento do relacionamento ou do uso do limite diferenciado de tempo para autorizar transações iniciadas por eles e do bloqueio cautelar para transações recebidas. Que de forma bem objetiva, o que é tratar alguém de forma diferenciada? Uma outra coisa, o que você caracteriza como fraude? Denomine o que é uma pessoa fraudulenta. O que eu quero chamar a atenção é que, claro, que essa alteração é excelente, pensando pelo lado que você evitará que pessoas que cometem fraude, de acordo ao Banco Central, elas possam fazer movimentações dentro de sua conta. Isso é muito bom, não tenha dúvida. Não tenha dúvida mesmo. Os bancos se sentirão mais pressionados a atuar de fato. E isso será bom para a sociedade, porque se você já foi roubado por uma pessoa fraudulenta, você talvez consiga reaver o seu recurso financeiro. De qualquer maneira, vamos dar um zoom um pouco para o futuro. Quando você dá o zoom um pouco para o futuro, essa definição de fraude pode acabar se alargando para outras definições também, como se você deve alguma DARF para o governo, se você deve alguma coisa para o governo, se você não pagou seus impostos em dia. Talvez o Pix possa ser utilizado como uma ferramenta para dissuadir, para automaticamente pegar aquele recurso financeiro de sua conta, e o banco ele será obrigado de permitir que isso ocorra. Não estou dizendo que isso foi implementado, pelo contrário, isso não foi implementado. O que foi implementado foi uma boa medida. Temos que ter olhares sobre essa boa medida para evitar que ela não se torne futuramente uma medida coercitiva ou algo nesse sentido. Só chamo a atenção por esse aspecto para entrarmos no quarto aspecto, que é a questão da cobrança, imposto e taxa em Pix, no Pix. Muito foi alarmado pelas pessoas que o Banco Central tem a intenção de cobrar uma taxa ou imposto sobre o Pix, visto que estamos falando em movimentações
trilionárias, conforme eu já te falei. E a intenção do governo, ele sempre tem a intenção de aumentar. Qualquer governo pequeno, ele vai tendenciando a aumentar cada vez mais. Se você observar, antigamente os governos, eles nem sequer se vinculavam a certas situações como a segurança. Pode parecer meio absurdo, mas na época ali da Inglaterra, 1600, 1700, 1800, quando a Inglaterra tentou aumentar o número de guardas do governo para que pudessem proteger a cidade, as pessoas criticaram essa atitude. Antigamente, o governo era mais restrito. Essa parte de segurança, hospitais, etc., isso tudo era, entre aspas, para o setor privado, de acordo a cada característica do privado que existia em sua devida época. Hoje em dia não é tão bem assim. Os tentáculos do governo, ele acaba abarcando toda a nossa vida. Pois bem, agora não tem nenhuma medida de cobrança de imposto ou taxa no Pix. Então, quanto a isso, pode ficar despreocupado. Ao menos até agora. É normal que no futuro seja cobrado algum tipo de taxa, algo nesse sentido no Pix? Sim, não seria nada esquisito, como eu disse para você, devido ao próprio fluxo financeiro. Ou utilizando um Pix como uma medida para ter um controle, uma verificação maior em relação ao que está acontecendo, gastos, despesas, tudo mais. Bem como também para aumentar a arrecadação que o governo tem. Isso ainda não foi implementado, não existe projeto para isso até então. Deste modo, eu orientaria você a focar em coisas que existem por agora de fato. Não adianta ficar imaginando um futuro que talvez nunca ocorra. Pensando no presente, o problema que talvez você esteja passando é que o real, a moeda do Brasil, ela vale cada vez menos. Toda hora que você vai no mercado, você compra menos com o mesmo dinheiro, com os mesmos R$100. Bom, sabendo disso, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, que eu falo o porquê o real vem se desvalorizando e o dólar vem se valorizando. Será que não é uma oportunidade de você entender por que isso acontece, a fim de se proteger e acabar ganhando com isso? Bom, eu recomendo que você assista. Um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.